Bom dia, pessoal. Agora são 8h20, horário de Nova York, dia 30 do mês 6, 2023. É o dashboard com o reset das 8 da manhã. O US dólar ficou um pouquinho fraco. E aqui o canadense também ficou um pouquinho fraco. O resto tá mais ou menos a mesma coisa. 2 aqui. E vai ter uns news agora às 8h30. Em 8 minutos. Core do US. Core Index. Vai assim até algumas news aqui, 2 estrelas, 3 estrelas. Tem que deixar as news acontecer para ver o que vai acontecer. E aí vamos ver se a gente pode entrar em algum trade. Aqui o US dólar ficou fraco. E deixa eu ver aqui, 8h39 agora. US dólar fraco. E todos os trades aqui estão contra o trend. Que cruzou aqui para baixo e agora começou a subir. Deu um tiro lá para cima por causa do news, no GBP. Austrália estava descendo, trend para baixo e agora subiu. New Zealand a mesma coisa. O Canadian a mesma coisa, trend para baixo. Franc não tem trend nenhuma, tá só enrolando aqui. Japonês, dólar com japonês. Tem trend, mas está indo para baixo. Não. E euro e US dólar. Não tem trend, tá um biquinho encostado no outro aqui, tá querendo subir agora. Tem que esperar ver o que vai acontecer aqui. Todos os trades aqui com o US dólar estão o trend está apontando para baixo. O Henk Nash abriu verde, mas o trend na verdade estava jogando para baixo. Aqui o Alce com o US dólar também. Todos eles. Eu vou fazer uma experiência aqui. Eu vou diminuir o valor da entrada. Em vez de 2 standard lots, eu vou colocar 2 micro lots para ver o que acontece. Fazer uma entrada vai ser contra o trend. Só para ver o que acontece. Vamos ver agora. Eu vou entrar aqui no dólar, mostrando, entrando que o euro está ganhando o dólar. Então, euro e US dólar. Vou entrar no New Zealand e no Swiss franc para ver o que acontece. Eu vou entrar no Australian também. Faltou o Swiss franc ainda. Lá vai Swiss franc. Para ver o que acontece, é um 0,02, uma mixaria aqui, né? Só para ver se esse contra o trend vai andar ou não vai andar. Vou fazer uma experiência aqui. Aqui os nossos trades aqui, eles evoluíram um pouquinho, bem pouquinho, ficaram positivos, claro, porque o dashboard está falando que o US dólar está fraco. A gente fez isso, a gente entrou contra o US dólar. Mas eu vou mostrar uma coisa que eu falo sempre no trend, né? Eu entro só com o trend. Então o trend que eu falo, por exemplo, é o D, certo? O D, ele não tem trend, ele está encostado uma linha na outra. Ele desceu, agora está subindo. Aqui, por exemplo, um exemplo aqui, ó. Se eu fosse entrar nesse dia aqui, ó, eu entraria no trade para baixo, né? Porque o trend é para baixo. Ele abriu o bico, as duas linhas de moving average cruzaram e ele desceu. E aqui não tem, então, aqui é uma coisa. Agora tem gente que entra com o trend, ele procura o trend nos time frames menores, por exemplo. Para mim aqui ainda não tem trend, porque não está cruzado uma linha na outra. Só as barras subiram, mas não está cruzado. O moving average não cruzou ainda. Mas se você for mais para baixo, aqui
Se você for entrar nesse trade, você tem que cuidar o trend no 1 hora. Você vai escolher qual é o trend que você vai entrar no trade. Então, eu não entro no menor do que o D, menor que o diário, eu não entro. Mas tem gente que entra aqui em 1 hora. Tem gente que entra até com menores time frames, mas aí é muito perigoso. A coisa muda muito rápido. Em qualquer um deles aqui pode ver. Aqui o GBP está querendo cruzar, cruzou um pouquinho ali. Na verdade, ele cruzou, não é? Mas se olhar no dashboard, ele, o GBP está morto, não tem nada aqui, está zero. Aí o US dólar está zero também, está vermelho, mas não chegou no número certo para, no mínimo tem que ter 10 em cada um para aparecer o número ali. E não tem nada aqui para fazer trade, nada. Não vejo nenhum trade que você vai entrar e vai ganhar o dinheiro. É mais para perder. Vamos ver agora às 10 horas da manhã vai ter um news e vamos ver se põe um rumo nesses trades aqui. Os nossos trades aqui que a gente foi contra o trend evoluíram um pouco, porque realmente o US dólar está fraco mesmo. Aqui das 9 também começou a ficar todo vermelho. Mas como eu falei, esses trades são tudo contra o trend. E trades contra o trend eu não entro mesmo. Com um lote grande, entrei só para mostrar aqui. E está aumentando, ó. Uau! Os nossos trades aqui estão indo bem, mesmo se eles foram contra o trend. Eu entrei em 2, 3 com um standard lot no dólar Swiss franc e no New Zealand US dollar. Eles estão against o trend do D, não é? Olhando o D aqui, o D está apontando para baixo, o Henk Nash está verde, o trend dele estaria no H4. Considerando o trend no H4, você poderia pensar em entrar, né? Eu entrei agora, mas é meio contra o que eu penso todo o tempo. Eu gosto de entrar com o D. O D não está bom, né? Então eu diminui um pouco o lote ali e entrei. E entrei também no Swiss franc. O Swiss franc está arrombando para baixo. O H4 está um biquinho ali, praticamente não cruzou ainda, está em cima da linha uma da outra e está indo para baixo, né? E os nossos trades aqui estão querendo ficar positivo. Os que eu entrei aqui com um lote pequeno arrombaram aqui, né? Vamos esperar mais um pouquinho e ver o que vai acontecer aí. As notícias não foram boas para o US, na verdade. Uma dessa aqui das 9h45, das 10 horas, né? Isso aqui nem apareceu ainda, mas aqui estão verde e aqui também não apareceu. Mesmo com notícia verde, eles colocaram o US dólar para baixo ainda. Vou colocar aqui no dashboard. Todo vermelho. Que os nossos trades aqui contra o trend evoluíram, principalmente esses que eu entrei com um lote, um standard lot. 7 pips, 6 pips, nossa, a coisa foi contra o trend mesmo. Que o dólar Swiss franc desceu direto. E o outro que eu entrei foi o New Zealand, não foi, né? Acho que foi, Lá vai ele. Eu vou fechar esses trades, eles são contra o trend mesmo. Não vou esquentar minha cabeça com esses trades aqui.
Vou fechar todos aqui. Vou ficar acompanhando. É uma mixaria de $163. Segunda-feira vai ter mais. A gente espera aqui para fazer um dinheiro segunda-feira. Essa nossa experiência aqui fazendo trades contra o trend foi válida porque daí prova que se o dashboard está forte, os números estão altos, assim, não tão altos como aqui agora, né? Porque aqui ele aumentou muito, já, 62, 74, 90. Então, os números acima de 15, por exemplo, e aí muda o horário e continua estando vermelho, e mesmo sendo contra o trend, e as notícias já têm passado e tudo, e aí você pode tomar sua própria decisão de entrar ou não contra o trend. Mas a gente provou aqui que quando o dashboard está forte mesmo, ou fraco, você tem uma chance de fazer dinheiro mesmo sendo contra o trend. Não é a minha especialidade, mas tem muita gente que faz isso. Usa o dashboard e não quer nem saber se tem trend ou não. Simplesmente entra com a força. Quando a força está alta, aí eles vão escolher um que está baixa e vai, tipo aqui, ó, New Zealand com o US dólar. Não é? Um deles seria esse aí. Swiss franc e o próprio euro está com 3, mas depende de cada um daí. Então vou encerrar por hoje. E segunda-feira tem mais, então. Um bom fim de semana para vocês aí.